Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal da nossa Casa Serena, onde nós estamos na fase do reboco e hoje eu vou mostrar para vocês detalhes que vocês não podem deixar passar na construção de vocês. Então bora lá para dentro que tem muita coisa boa pra gente ver junto. Então como vocês podem ver, nós já avançamos bem com nossa parte de reboco, parte interna aqui nós estamos com cerca de 80% executado, já a gente já está indo para nossa parte externa. Eu vou falar para vocês, reboco convencional ou gesso, o que é melhor aplicar? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui, mas iniciando, né, para a gente começar a falar da parte do reboco, o que é importante a gente entender muito bem é sobre esses caras aqui, ó, nossa parte de infraestrutura, tanto da parte elétrica quanto da parte hidráulica, que a gente também vai ver daqui a pouco. Jonathan, mas por que é tão importante a gente pensar na nossa parte de infraestrutura? Quando nós temos, por exemplo, aqui nós estamos na suíte master da nossa Casa Serena, ok? E aqui nós vamos ter um ponto de TV, portanto eu tenho um ponto mais baixo, já pensado, né? Já pensado esse ponto mais baixo de alimentação elétrica para uma tomada que vai ficar dentro do imóvel e tudo mais. E aqui eu tenho um ponto mais alto de alimentação elétrica e também de alimentação, por exemplo, de um ponto de VDI ou até mesmo de um cabo de rede. É importante a gente ter todas essas definições porque diferente, a gente vai falar isso daqui a pouco, diferente da hidráulica, a parte elétrica, quanto menos eu tiver intervenções nessa parede, depois que o reboco estiver pronto, melhor. Toda vez que eu tenho, por exemplo, vamos supor que nessa casa a gente tivesse feito esses pontos mais baixos aqui, mas os pontos de TV tiveram sido esquecidos, não houve uma conferência, a gente acabou esquecendo esses pontos aqui. O que teria que ser feito então seria um rasgo nesse reboco, né, subindo até aqui, para a gente conseguir passar o nosso conduíte, nosso eletroduto e fazer então essa caixinha. Quando eu rasgo essa parte do meu reboco, eu crio aqui um ponto frágil na minha parede e esse ponto frágil acontece exatamente porque eu vou ter materiais que foram utilizados em momentos diferentes. Então é muito possível que em algum momento isso vai se mostrar lá na frente, quando nós estivermos, por exemplo, na etapa de pintura ou após a pintura até mesmo, é muito possível que apareça uma pequena fissura nesse ponto aqui. Aqui tudo bem, nós estamos falando de um quarto onde talvez lá na frente, né, essa casa, a Casa Serena é uma casa para venda, então pode ser que os proprietários que venham a comprar essa casa coloquem, por exemplo, um painel. Então se nós tivéssemos uma fissura por aqui, isso não seria um grande problema. Mas e se eu tivesse o mesmo caso em uma parede onde eu só tenho pintura? Nesse caso, o que ia acontecer é que essa fissura ia ficar incomodando, a gente poderia vir, né, no caso, depois com uma manutenção nessa fissura, mas ela poderia voltar. Então o que eu sempre indico é, no nosso primeiro vídeo eu mostrei para vocês que nós estávamos na fase de alvenaria e eu farei todo, né, no caso, todas as etapas que a gente tem ali na alvenaria em relação à estrutura, em relação a também os cuidados que nós temos que ter na parte de alvenaria. Quando nós finalizamos essa etapa de alvenaria, é muito interessante que a gente pare toda a obra, vamos dizer assim, a gente pare toda a obra e todo mundo pense na parte de infraestrutura em conjunto. Primeiro ponto, para que eu possa ter essas definições aqui, eu preciso ter um projeto. Então, normalmente nós temos o projeto elétrico, eu sempre gosto de dizer isso, que um projeto elétrico, ele é diferente de um projeto de interiores, tá? Então, nessa obra na Casa Serena, nós temos todos os projetos. Então, nós temos um projeto elétrico que ele foi compatibilizado, então ele foi comparado e, no caso, houve essa compatibilização com um projeto de interiores. O que esse projeto de interiores vai pensar? Ele vai pensar exatamente nesses pontos no caso, esses detalhes que essa casa vai ter. Então, como eu disse, por exemplo, a ideia é que eu tenha um móvel aqui, né, no caso, nessa altura, nessa parte onde eu tenho essas tomadas mais baixas, para que essas tomadas fiquem dentro do móvel. Se isso não fosse pensado na minha parte de projeto de interiores, já no caso, que pensando em relação à parte de marcenaria, que eu vou ter esse móvel aqui, provavelmente nós teríamos então esses pontos aqui mais baixos, porque normalmente tomada baixa nós temos, né, por norma, nós temos um padrão de altura de 30 centímetros. Então elas estariam mais baixas. Não foi trabalhado com 30, foi trabalhado com cerca de 60 centímetros para ficar dentro desse móvel. Então essa compatibilização só é possível porque eu tenho tudo isso muito bem definido. O que acaba acontecendo muito nas construções? Acaba acontecendo muito que essas definições não estão em um projeto e nós começamos então a fazer a parte de execução e aí daqui a pouco a pessoa, por exemplo, ou o proprietário ou a pessoa que está construindo essa casa para venda e não tem um projeto, ela olha para um certo ponto e fala, nossa, mas ficaria bom um ponto de TV ali, não é mesmo?
e aí tem que ser feito esse rasgo que eu falei para vocês, mas nem todo mundo entende que esse rasgo, por mínimo que seja, que possa parecer que não vá fazer tanta diferença assim, eu tenho certeza que uma fissurinha na sua parede é algo que você sempre vai olhar, principalmente se você morar nessa casa. Se eu pudesse dar uma dica de qual é o ponto que vocês precisam ter mais cuidado em relação à infraestrutura antes de começar o reboco, sem dúvidas é a área da nossa cozinha, porque pensem comigo, quantos equipamentos eletrodomésticos e tudo mais nós temos numa cozinha? Então, hoje em dia, por exemplo, nessa casa nós temos ponto de forno elétrico, ponto de micro-ondas, ponto de lava-louça. Então, são vários pontos, né, no caso, tomadas que a gente vai ter ali, e em relação ainda a pontos de água, tem a infraestrutura de parte de água também. Então, normalmente uma lava-louça, dependendo do modelo, eu tenho uma alimentação, no caso de água fria, uma alimentação de água quente, eu tenho mais um ponto de esgoto. Então, toda essa infraestrutura precisa estar muito bem definida, principalmente na cozinha, que é o local que a gente tem mais pontos, né, tanto hidráulicos quanto elétricos, para que na hora que realmente for começar as próximas etapas, seja elas mesmo em relação à marcenaria ou algo nesse sentido, você não tem um problema de ir montar a marcenaria e notar que está faltando um ponto elétrico que você precisaria, por exemplo, como eu disse, para sua lava-louça. Agora, quando nós vamos para a parte hidráulica, isso muda um pouco. Vou explicar por quê. Aqui nós temos então um banheiro, o banheiro da nossa Switchmaster aqui também, que nós fizemos o reboco antes das instalações hidráulicas, então elétrica. Eu fiz primeiro e depois eu reboquei. E nos banheiros eu fiz primeiro o reboco, eu abri, eu fiz os cortes, então vocês podem ver essas manchas aqui que nós temos, que é exatamente aquilo que eu disse, que nós temos materiais aqui de, no caso, idades diferentes, então eu tenho esse reboco que foi feito numa primeira etapa e eu tenho esse reboco que foi feito depois que eu abri esse corte, coloquei toda a parte da minha tubulação e depois eu fechei novamente. Então eu tenho aqui um ponto, né, de transição de dois materiais diferentes. Mas, Jonathan, você acabou de dizer que pode ser que venha a criar uma fissura nesses pontos. Exatamente. Porém, dentro de banheiros, nós temos um diferencial que é o quê? Eu vou ter revestimento nesse banheiro. Eu vou ter um porcelanato. Portanto, esse porcelanato ele vai vir e se caso eu tivesse um problema de fissura, isso não vai passar para o meu porcelanato, porque é uma fissura que na pintura ela aparece e no caso a gente precisa fazer uma manutenção porque ela vai ficar, né, no caso, à vista, mas em relação ao meu porcelanato isso não aparece. Outro ponto que é importante é o quê? O que pode acontecer quando eu trabalho com a instalação hidráulica antes do reboco é, primeiro, na hora que essa pessoa vier, por exemplo, o meu pedreiro vier fazer a parte de reboco dessa parede, ele vai, no caso, bater a colher sem querer num ponto de registro, bater uma colher sem querer, por exemplo, num ponto de tubulação, e isso pode ferir a minha tubulação ou o meu registro e acontecer um problema posterior. Então, com isso, eu garanto que não vai acontecer um possível dano. Outro ponto importante é em relação à parte de fixação e também profundidade. Quando eu faço o recorte no meu reboco, eu consigo saber exatamente já onde está a parte final do meu reboco, qual que é a medida final, para eu deixar o meu registro no ponto, né, no caso, exato que eu preciso. Nem muito afundado e nem muito para fora, mas exatamente no ponto que eu preciso, porque o reboco já está aqui. O que acontece muito é fazer toda a parte hidráulica primeiro, entrar com o reboco depois, considerar, por exemplo, que esse reboco vai ter 2 ou 3 centímetros, mas por uma questão, por exemplo, de erro de esquadro do ambiente ou algo nesse sentido, pode ser que a pessoa precise, nesse pedreiro, precise engrossar essa massa. Se ela vir para 4 centímetros, por exemplo, o que vai acontecer é que ele vai engolir, né, o meu registro, vai ficar numa parte onde não poderia, né, no caso engolindo o registro, e lá na frente, na hora que você for colocar um acabamento, você vai ter um problema e você vai ter que trabalhar com o nosso querido prolongador, né, no caso de registro, para você conseguir colocar o acabamento da forma correta. Então esse é um primeiro ponto em relação a registro, e depois nós temos, na mesma ideia, né, da mesma concepção, a profundidade dos meus pontos onde eu vou ter, né, no caso, a minha parte de alimentação de água. Então aqui vocês podem ver que eu deixei, no caso, né, o pessoal deixou cerca de 1 centímetro aqui, 1,5 centímetros sobrando para fora desse reboco, porque na hora que eu vim com o meu porcelanato, com o meu revestimento por aqui, ele vai ficar rente, ele não vai ficar afundado também. Outro ponto que acontece muito, quando a gente trabalha com reboco antes, é exatamente esse ponto ficar afundado. Depois, na hora que eu vir colocar a parte do meu revestimento, esse revestimento ele vai, no caso, saltar um pouco mais a minha parede e esse ponto aqui vai ficar totalmente lá para dentro. Mais uma vez, eu vou ter que trabalhar com no caso, alguma conexão para conseguir deixar isso aqui um pouco mais para fora e aí sim conseguir, no caso, chegar nesse ponto de alimentação e fazer minha conexão do meu flexível. Então, trabalhando com a parte do reboco antes,
cortando o meu reboco e depois fazendo a parte hidráulica, eu consigo evitar esses pontos que eu falei para vocês, que com certeza vão fazer total diferença. Agora, algo que nem todo mundo faz, acaba tendo um problema em casa e não sabe por quê. Vou explicar o porquê que isso acontece em relação a fissuras e trincas em alguns pontos da parede. Como vocês podem ver aqui, eu tenho então alvenaria. Quando eu chego nesse ponto onde eu tenho aqui, ó, argamassa passada, isso aqui é uma viga. Eu tenho então um elemento de concreto armado que foi executado e acima dessa viga eu tenho depois, novamente, uma alvenaria. O que vai acontecer? Mais uma vez eu vou ter um encontro de materiais, mas nesse momento agora não são materiais só, né, que de fato trabalharam e foram executados em momentos diferentes, mas também são materiais diferentes. Eu tenho um concreto, né, no caso atuando, concreto armado, e eu tenho uma alvenaria trabalhando por cima desse concreto. O que vai acontecer é que nesse ponto que eu tenho de encontro, né, entre esses dois materiais, eu crio novamente um ponto frágil. Por quê? A alvenaria, ela trabalha de uma forma em relação à variação de temperatura, então ela expande e retrai de uma forma, e o concreto armado no caso, ele expande de uma outra forma. Então nesse encontro, o que vai acontecer muitas vezes é que cada um vai trabalhar de uma forma e isso vai gerar uma fissura. O que nós fazemos então nas nossas construções para garantir que isso não aconteça? Eu coloco uma tela de reforço, entre, né, no caso, esses dois materiais. Então normalmente eu coloco metade para cima e metade para baixo, para que nesse ponto onde eu tenho encontro, mesmo depois que eu tiver essa movimentação, eu garanta que isso não aconteça. Então vocês podem ver, esses pontos que a gente tem ali em relação àquele pedacinho de azulejo, já é, né, no caso, a minha talisca, então ali é meu ponto de reboco final, a tela ainda vai ser cortada, alguns pontos ali, por exemplo, onde eu tenho essa questão dessa caixinha, para ela ficar, no caso, por dentro desse reboco, embutida no reboco, vamos dizer assim, e eu crio então um ponto, né, de reforço para que eu garanta que isso não aconteça. Então toda vez que eu tenho um encontro de materiais na construção, isso pode se aplicar quando eu tenho uma viga e uma alvenaria por cima, quanto também quando eu tenho um pilar e uma alvenaria que vem e chega nesse pilar. Portanto, toda vez que eu tenho esse encontro, nas minhas construções, eu trabalho com essa tela para que eu garanta que eu não venha ter lá na frente uma fissura ou trinca nesse local. E afinal, o que vale mais a pena hoje em dia? Trabalhar com reboco tradicional ou com gesso? Muita gente faz reboco de gesso. Pessoal, principalmente em casas de médio alto padrão, o que nós temos normalmente é o quê? Uma parte de projeto luminotécnico e um trabalho de luzes diferente, por exemplo, de uma casa de um padrão normal, onde normalmente a gente vai ter o quê? Um ponto de luz em cada ambiente centralizado. Eu estou exatamente no corredor para explicar para vocês como vai ficar essa casa ao final e vocês entenderem o que eu quero dizer, o porquê trabalhar com reboco tradicional é melhor em médio alto padrão. Eu vou ter de fora a fora nesse corredor aqui um perfil de LED que vai começar desde a parte da minha cozinha até essa parte do corredor aqui, e com isso eu vou criar uma iluminação que ela vai ficar diretamente, né, no caso, sempre diretamente nessa parede aqui. O que acontece quando eu trabalho com gesso é que eu não consigo deixar esse gesso 100% nivelado muitas vezes, e o gesso ele tende a ter mais ondulação. O que vai acontecer então é que na hora que eu tiver essa iluminação, isso vai bater nessa parede e vai mostrar. Durante o dia, normalmente a gente não vê nada. Mas quando eu acendo essa iluminação no período à noite, no período noturno, por exemplo, isso vai mostrar muito, vai mostrar as imperfeições da parede. E algo muito importante de se dizer é, uma parede, ela só é bem executada na fase de reboco. A parte de pintura a gente não consegue com a pintura fazer uma regularização. Então, com o reboco eu consigo ter uma regularidade melhor dessa parede do que no gesso, portanto é por isso que a gente trabalha com reboco tradicional. Esse, portanto, foi mais um vídeo aqui da nossa Casa Serena, hoje falando do nosso reboco. Se as informações que eu trouxe aqui fizeram diferença para você, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo.